Olá pessoal, tudo bem? Vamos à resolução de mais um exercício da plataforma RI. O exercício em questão é o 1099, soma de ímpares consecutivos 2. Então, nossa solução deve ler um valor inteiro n, que é a quantidade de casos de teste que vem a seguir. E para cada caso de teste, fazer a leitura de dois números e calcular a soma de todos os valores ímpares que estão entre os dois números lidos, certo? Então aqui é um exemplo de entrada. O primeiro valor é a quantidade de casos de teste e em seguida 7 duplas, e para cada dupla dessa a gente tem que calcular a soma de todos os valores ímpares entre esses valores, né? Por exemplo, entre 4 e 5, 0, a soma é 0, porque não existe, nesse caso, nenhum valor inteiro ímpar entre 4 e 5. Né? Por exemplo, 13 e 10, a soma é igual a 11, porque só tem o número 11, e assim sucessivamente. Então vamos aqui ao nosso ambiente de desenvolvimento, que é o Gini. Criar aqui um arquivo .c. O problema em questão é o 1099, então vou ver 1099 e podemos começar. Então, vamos pensar aqui nas variáveis que a gente vai precisar. Então, vamos utilizar um estrutura de repetição, que é o for. Então, vou declarar uma variável para realizar a contagem. Preciso de mais duas variáveis para armazenar os valores lidos para cada dupla. E vou precisar de uma quarta variável para armazenar o valor da soma. Então, todas do tipo inteiro. Então, int é o tipo das variáveis. Variável i para realizar a contagem na nossa estrutura de repetição. X e y para representar. Na verdade, eu vou declarar como início e fim, certo? Do intervalo. E soma. Nesse caso aqui eu vou já inicializar a soma com o valor 0. Mas isso aqui também não é expressamente necessário nesse momento. Então, primeiro passo. Sim, um outro detalhe é justamente uma variável n para indicar a quantidade de casos de teste. Então, o primeiro passo é justamente fazer a leitura do valor n. Então, como já vimos em outros exemplos, vamos utilizar o scanf, o %d e comercial n, né? O comercial representando o endereço de memória da variável n. E aqui nós podemos agora utilizar o for. Lembrando, né, para quem está esquecido, que o for aqui na sua estrutura ele ele pode ter, na verdade, 3 componentes. Não são expressamente obrigatórios. Os 3 componentes aqui entre parênteses separados por ponto e vírgula. O primeiro componente para a inicialização de variáveis. Segundo, para a nossa condição de repetição. Enquanto for verdade, esse bloco vai se repetir do for. E o terceiro componente para fazer incremento ou decremento de variáveis, certo? Então, nesse caso aqui, nós iremos fazer duas coisas, certo? Primeiro momento, inicialização de variável, o i recebe 0. Esse bloco vai se repetir enquanto o i for menor do que n, ou seja, n vezes, n casos de teste, e o i vai ser incrementado com duas variáveis, certo? Aliás, com unidade, perdão. Então, para cada caso de teste, nosso programa precisa ler dois valores. Então, aqui vou armazenar início e fim. Então, aqui vamos utilizar novamente o scanf para os dois valores, %d início e fim, certo? Pronto, aqui a gente pode fazer uma observação. Esses dois valores que representam o intervalo não necessariamente vão estar em ordem crescente. Então pode ser que o valor atribuído a início pode ser um valor maior do que o valor atribuído a fim.
E nesse caso a gente precisa utilizar uma estrutura de repetição como for para fazer a varredura, né, de todos os valores que estão no intervalo e realizar a soma de todos os valores que são ímpares. Então, nesse caso, eu vou utilizar uma variável que eu vou chamar de temporária para me auxiliar aqui. Então, como esses valores podem não estar em ordem crescente, eu preciso verificar se eles estão. Então, podemos fazer isso com um if. Então, se início for maior do que fim, então iremos efetuar uma troca de valores. Então, nesse caso, variável temporária recebe início, início recebe fim, o conteúdo, né? O conteúdo que estava na variável fim vai ser armazenado na variável início, e agora a variável fim pode armazenar o valor que anteriormente estava início. Então agora, com essa pequena troca aqui, utilizando a terceira variável, nós ordenamos os valores caso eles estivessem em ordem decrescente, né? Então, como agora o início contém, caso essa troca tenha sido efetuada, como agora o início tem um menor valor, então podemos utilizar um novo for para fazer a varredura e realizar a soma de todos os valores que são ímpares nesse intervalo. Então, como vamos utilizar um for, uma estrutura de repetição, dentro de outra estrutura de repetição, nós devemos utilizar uma outra variável para realizar a contagem. Então, como a estrutura de repetição externa, eu estou utilizando a variável i, na estrutura de repetição interna eu vou utilizar a variável j, certo? Então, eu vou declarar aqui a variável j. E nesse caso, o j vai ter o seu valor inicial, que estava armazenado na variável início. Esse for vai se repetir enquanto o j for menor do que fim, e o j vai ser incrementado em uma unidade apenas, certo? Sim, uma outra ressalva é que, como nós queremos todos os valores que estão entre o início e o fim, esses valores de limite do intervalo, eles não vão ser considerados. Então o j ele deve ser inicializado em início mais 1, certo? Nosso intervalo aí é aberto. Então não queremos verificar também se os valores de limite de início e fim são ímpares, certo? E para a gente verificar se o número é ímpar, basta saber se ele é divisível por 2. Se o número for divisível por 2, quer dizer que o número é par, certo? Então existe o operador porcentagem, que ele nos fornece o resto de uma divisão. Então, se o resto de uma divisão de um número por 2 for igual a 0, quer dizer que esse número é par. Caso contrário, ele é ímpar. Então, vamos utilizar aqui o if para verificar justamente isso. Eu quero saber se o j é porcentagem 2, né? Quero saber se o resto da divisão de j por 2 é igual a 0. Se isso aqui for verdade, quer dizer que o número é par, né? Então, como eu quero somar todos os valores que são ímpares, na verdade, eu quero saber a negação disso. E a negação, nós utilizamos aqui a exclamação. Então, eu quero saber se justamente o resultado dessa divisão aqui, se ela é 1, né? Então, aqui nesse if, esse programa, logicamente, só vai entrar nessa estrutura do if se esse resultado aqui, se o resto da divisão for igual a 1. Né? Então, por exemplo, quando o j assumir um valor 3, o resto da divisão de 3 por 2 vai ser igual a 1. Então, essa comparação aqui vai retornar falso. Só que, como eu estou utilizando uma negação antes disso, esse falso vai se tornar verdadeiro e, logicamente, o programa vai entrar nesse fluxo aqui, nesse bloco, certo? Então, para todos os números ímpares,
eu quero justamente saber a soma. Então, eu vou fazer soma mais igual. Aliás, soma recebe soma mais j. Então, estou pegando o valor anterior da soma e incrementando do valor atual que está dentro desse intervalo. Então, como a gente tem aí vários casos de teste, para cada caso de teste é interessante que nós que a gente atribua, na verdade, o valor zero à variável soma. Então, para cada caso de teste, a soma deve começar inicialmente com o valor zero e para o intervalo em questão, a soma vai ser incrementada de todos os valores que forem ímpares, certo? Então, o único ponto que talvez seja um pouco mais não trivial de entender seria justamente fazer esse for aqui com essa estrutura de decisão, certo? Então, nesse caso aqui, esse if está representando que vão ser somados todos os valores dentro desse intervalo que forem ímpares. E nesse caso aqui, o operador porcentagem ele nos dá o resto da divisão e estamos aí conseguindo o resto da divisão 1, né, para realizar essa soma. Uma forma alternativa de fazer isso, vou até colocar aqui com um comentário, certo? Seria justamente fazer, talvez de forma mais simples, seria utilizar aqui o if também, mas nesse caso fazer j porcentagem 2 igual a 1, né? Seria realmente mais simples, mas que também não é uma coisa que vá influenciar tanto no entendimento da questão, mas nessa de forma alternativa você iria somar todos os valores dentro do intervalo em que o resto da divisão é igual a 1. Então, se um número dividido por 2, o resto for igual a 1, quer dizer que esse número é ímpar, certo? Então, talvez uma maneira mais fácil da gente ter abordado de primeira a resolução dessa questão, mas que não tem tanta acredito eu, tanta influência no entendimento, certo? Então, por último, para cada caso de teste, a gente tem que fazer o somatório e exibir o valor da soma. Então, podemos fazer isso com o printf. Então, nesse caso aqui, está sendo exibido unicamente o valor da soma, seguido de um /n, que é para fazer a quebra de linha. Então, se houverem 10 casos de teste, vai ser impresso na tela 10 valores em cada linha, né? Exibir um valor, uma quebra de linha, abaixo, um valor, quebra de linha, assim sucessivamente, como a gente vai verificar agora. Então, eu vou utilizar esses casos de teste, esse exemplo aqui, que já está aqui como exemplo na descrição do problema, e vou utilizá-lo aqui para a gente verificar se realmente o programa está executando como deveria. Então, podemos verificar que ele compila aqui com sucesso. Vou executá-lo e vou fornecer justamente aqueles valores de entrada. Então, o que é que a gente consegue perceber aqui? Então, são 7 casos de teste, 4 e 5, 3 e 10, até o 3 e 8. E a saída é a partir desse zero aqui. Então, temos 0, 11, 5, 0, 0, 0, 12. Então, vamos verificar aqui que a saída está como esperado. 0, 11, 5, 0, 0, 0, 12. Certo? Então, nesse caso aqui, a nossa solução está desempenhando de acordo. Vou pegar esse código que acabamos de produzir, vou colocar aqui como solução e realizar o envio. Então, aqui ele está na fila, foi recebido. Vou atualizar aqui a tela e solução aceita. Certo, pessoal? Então, está desempenhando como deveria. Então, espero que tenha ficado claro a solução desse exercício. Podemos aqui, com uma questão simples como essa, praticar conceitos muito importantes dentro de programação.
entrada e saída de informações, estrutura de decisão, estruturas de repetição, né? É uma estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição. Então percebam que aqui a gente tem um for dentro de outro e o entendimento desses conceitos é fundamental, certo? Dentro de programação. E espero que tenha ficado claro a resolução desse problema. Quaisquer dúvidas, entrem em contato. Vocês também podem utilizar o fórum, né, da plataforma RI para interagir com outros usuários, tirar dúvidas, auxiliar outros usuários em suas dúvidas. E é isso. Bons estudos e até os próximos exercícios. Tchau, tchau.